Olá, crianças, bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre milímetro, centímetro e metro. Vocês lembram que nós estudamos na nossa aula passada? Falamos um pouco sobre unidades de medidas não padronizadas, que são aquelas medidas que a gente faz com as mãos, os pés, os dedos, os braços, né? Então, são medidas não padronizadas porque depende muito da pessoa que vai medir. Cada um tem um tamanho diferente, uma passada diferente. A mão também, o tamanho é diferente, então não é uma medida padrão. As medidas padrões vocês já estudaram também na aula anterior, que é a régua, o metro articulado, a trena, que são aquelas que já estão mesmo no tamanho padrão. Em qualquer lugar que você for medir, ela vai dar o tamanho exato, diferente das medidas não padronizadas. O uso da régua. Pequenos sapos da montanha, nós podemos acompanhar aí a leitura com a tia Joilma na página 50. Conheça anfíbios descobertos recentemente que mede cerca de 1 centímetro apenas. Imagine que você está andando pela mata, de repente olha para baixo e vê um pequeno ponto amarelo, avermelhado e se movendo. Que bicho será esse? Um grilo que resolveu trocar o verde por uma cor mais atraente? Um besouro que pegou muito sol? Pare e repare por onde você deve estar diante de anfíbios especiais, sapos da família Branchiepale, que mede de 10 a 12 milímetros e estão entre os menores animais terrestres com coluna vertebral do mundo. Observe na régua a seguir as medidas de um sapo que mede 10 milímetros, como citado no texto. Então, vocês estão observando o exemplo da régua aí e olha o tamanho deste sapo, muito pequeno mesmo, né? Muito pequeno. Então, é possível saber o tamanho dele exato, por quê? Porque nós utilizamos o quê? A régua. Esse sapo mede 10 milímetros ou 1 centímetro. Na régua representada, nós destacamos 1 centímetro, tá? 1 centímetro, que é 10 milímetros. Se vocês forem contar aqui, esses pontinhos pequenos, vocês contarem do 0 a 1, vai dar 10. Então, nós chamamos de 10 milímetros. E quando chega do 0 e nesse pontinho do 1, é 1 centímetro. Então, vocês podem olhar aí também que tem um exemplo embaixo de milímetro, tá? Em cima o centímetro, embaixo aí o milímetro, que eu já expliquei pra vocês, tá? Quando vai contando os pontinhos pequenos e os grandes, do 0 a 1, vai dar 10 pontinhos, que é 10 milímetros. E o centímetro é quando tem aí a diferença do 0 para o 1, o 1 para o 2, o 2 para o 3. Cada um desses aí é 1 centímetro. Observem que 1 centímetro cabe 10 milímetros. A régua é um instrumento de medida de comprimento. Ela é utilizada para medir comprimentos. Centímetros e milímetros são unidades de medida de comprimento. O símbolo do centímetro é o C e o M e o milímetro é mm. A atividade, página 51. Na régua representada a seguir, está indicada uma das medidas que o sapinho citado no texto pode ter. Quantos milímetros pode medir esse sapinho? Então, vocês estão observando aí que a distância está de vermelho aí, e vocês podem observar que ela foi do 0 a 1 e ainda passou um pouco, né? Então, a diferença aqui, vocês vão contar 1 milímetro. Então, do 0 a 1, nós temos 1 centímetro. Isso quer dizer que o sapinho mediu 1 centímetro, e aí você vai contar a diferença. Teve 1 a mais e outro. Então, teve 2 a mais. Podem contar aí, ó. Do 0 a 1 dá 1 centímetro. E mais 2 vai dar o quê? 12 milímetros, certo? Então, quantos milímetros pode medir esse sapinho? 12 milímetros. 52 a página. Segunda questão. Os objetos representados a seguir foram medidos com uma régua. Escreva o comprimento de cada um deles em centímetros e em milímetros.
Então, do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se são 5 centímetros, tá? Então, vocês vão colocar 5 cm, 5 centímetros. E milímetros, como é que eu vou saber, tia Gilma? Eu vou ter que contar palitinho por palitinho? Não. Não precisa contar, não. É só vocês olharem aí que do 0 a 1 é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Então, do 0 ao 5 não é 5 centímetros. E entre o 0 e o 1 são 10 milímetros. Então, vocês vão contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Então, do 0 ao 5 são 50 milímetros. 50 milímetros, tá bom? Se vocês tiverem dúvida de responder essa atividade aí em casa, vocês podem estar me mandando mensagem que eu mando uma fotinha mais específica para vocês e ajudo vocês a responder, tá bom? Na terceira questão, Pedro desenhou 2 linhas no caderno usando lápis de cores diferentes. Uma vermelha de 4 centímetros e uma azul de 30 milímetros. Qual é a cor da linha maior? Então, qual é o maior? É os centímetros ou os milímetros? Tá, então vocês já sabem que 4 centímetros é igual a 40 milímetros. Portanto, a linha vermelha é o que? Maior. Para fazer essa atividade, vocês também podem usar uma régua e fazer essa linha aí. A vermelha de 4 centímetros e a azul de 30 milímetros, certo? Quarta questão. Recorte a régua do material de apoio e meça o comprimento dos lápis de cor representado a seguir. E em seguida vocês vão colocar quantos centímetros mede esse lápis da letra A e quantos milímetros mede. Da mesma forma com o lápis vermelho da letra B. Sem usar a régua para medir, tente descobrir se o apontador representado a seguir tem mais ou menos de 5 centímetros. Então, esse aí vocês vão fazer aquela estimativa que vocês já estão acostumados a fazer. Você vai dizer se esse apontador tem mais ou menos de 5 centímetros, certo? A estimativa e depois vocês vão fazer a medida mesmo usando a régua. Sexta questão. A Silvia ganhou uma caixa de giz de cera. O giz que a Silvia ganhou usou mais em seus desenhos, o que ela usou foi o vermelho. Quando era novo, esse giz media 2 centímetros a mais do comprimento. 2 centímetros a mais. Observe como está o giz de cera agora. Use a sua régua para descobrir quantos centímetros de giz de cera tinha a mais quando ele era novo. Então, você vai medir o tamanho que ele está agora, tá? E vai somar mais 2 centímetros, tá? Então, o tamanho que ele está, mais 2. E aí, você vai ver qual o tamanho que ele era, tá? Você vai descobrir o tamanho que ele é. Na página 54... Sétima questão. O Igor desenhou a planta da sala de aula onde ele estuda. Vocês vão usar a régua que vocês acabaram de tirar do material de apoio para medir e descobrir o contorno da planta da sala de aula do Igor. Então, vocês vão medir só os arredores da sala, só o contorno da sala com a réguazinha de vocês. Então, vocês vão medir aí quanto é que dá os 4 lados e somar demais. E aí, vocês vão ver o tamanho da sala, tá bom? Oitava questão. Reúna com o colega e com a ajuda da régua que você já recortou do material de apoio, meça os lados da figura plana. Então, nós temos um quadrado, retângulo, triângulo. E aí, vocês vão medir a medida dos lados. Os lados do quadrado vai ser basicamente do mesmo tamanho. A medida do contorno, todos os lados, tá? Vocês vão medir apenas isso, no quadrado, as medidas dos lados, só um lado e depois todos os lados, quanto é que vai dar aí o quadrado, o tamanho do contorno do quadrado. A mesma coisa com o retângulo e com o triângulo. A nona questão, com base nas medidas do lado que você encontrou, responda: qual figura plana apresenta todos os lados com a mesma medida, o quadrado ou o retângulo? Então, obviamente, vocês vão identificar rapidinho aí, porque o retângulo e o triângulo têm tamanhos diferentes, né? Então, vocês já sabem qual é a resposta. Certo, crianças?
Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco sobre milímetro, centímetro e metro. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre milímetro, centímetro e metro. Se precisarem de mim, eu estarei aqui para ajudar vocês. Um beijo, um abraço virtual e até amanhã. Tchauzinho!